Sim, eu larguei o negócio que me fez fazer mais de 1,2 milhão em 2024 e que me fez ajudar um monte de gente. E por quê? Porque eu estou obedecendo uma palavra que Deus me deu. Sim, Deus me pediu a minha vaquinha. Você já ouviu a história da vaquinha? Tinha uma família que morava no interior e eles tinham uma vida muito simples. E um dia um profeta foi conhecer essa família, conhecer esse casal. E ele viu que eles eram pessoas incríveis, mas eles não prosperavam financeiramente. E aí o profeta convidou eles para irem conhecer um lugar. E aí quando chegou nesse lugar, eles levaram a vaquinha. Ele empurrou a vaquinha da ribanceira. Aquele casal ficou desesperado e o profeta falou assim: foi Deus que mandou empurrar, e foi embora. Um ano depois, ele voltou naquele lugar e eles estavam morando numa casa linda, eles tinham prosperado financeiramente. E ele perguntou: cara, o que aconteceu com vocês nesse ano? E ele falou, e aquele casal respondeu o seguinte: cara, a gente tinha aquela vaquinha e ela era tudo pra gente. A gente gastava tanto tempo ali, a gente se dedicava tanto a ela que a gente não estava vendo as oportunidades que estavam perto da gente. E aí quando a gente teve que jogar a vaquinha, né? Quando aconteceu aquilo com a gente teve que olhar as oportunidades. E quando a gente viu tudo que estava acontecendo ao nosso redor, a gente olhou para essas oportunidades e mudou completamente a nossa vida e aproveitamos tudo que estava em volta que a gente não conseguia ver. É exatamente isso que está acontecendo comigo agora. Sabe, eu tinha minha mentoria, eu ajudei cristãos a prosperarem e foram muitos. Eu tive mais de 200 mentorados nesse período, pessoas que eu ajudei realmente a construírem negócios, a mudarem sua mentalidade, saírem das dívidas. Esse é o meu propósito, né? Ajudar cristãos a prosperarem. Porém, Deus não queria que fosse mais daquele jeito. E eu tentei fazer de forma paralela durante um tempo. A gente começou a ouvir isso em dezembro, mais ou menos. A gente começou a entender que Deus queria dar uma nova direção, um novo caminho para nós. E a gente estava meio travado relacionado a como fazer isso. Porque no nosso racional é básico. Cara, continua fazendo o que está dando dinheiro e toca o que Deus está te pedindo. E a gente foi tentar fazer esse processo. Porém, Deus não queria muito isso para a gente, não. Ele queria que a gente largasse tudo. E essa foi a nossa última palavra. E foi um processo longo para a gente entender o que Deus queria dizer. Mas no último foi um propósito que a gente fez de 7 dias, que a gente teve certeza do que a gente estava fazendo. E isso é um passo de fé, tá? Por quê? Porque me cobrou algumas coisas. Mandar meu time embora, por exemplo, as pessoas que estavam na nossa equipe. Não é fácil tomar uma decisão como essa e mudar de direção. Mas eu sei de uma coisa: eu não caminho pelo que me dá dinheiro. E era muito dinheiro, como você viu ali. Muita grana que a gente fazia com as nossas mentorias, muita gente que a gente ajudava, porém chegou um novo tempo. Um tempo de ajudar mais pessoas, um tempo de ativar mais pessoas. E quando Deus te dá uma vontade, assim, um desejo, quando Ele te mostra uma visão, Ele muda o teu desejo também. Então eu tô com vontade de ajudar muita gente, eu tô com vontade de produzir conteúdo, eu já tenho produzido conteúdo no Instagram, mas agora eu tô focado em produzir cada vez mais. E aí eu pensei, por que não documentar toda essa história? Porque eu já passei por essa fase uma vez. Já teve uma época da minha vida que eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha uma palavra, por exemplo, quando eu vim morar em Alphaville. Deus falou para mim, cara, vai morar em Alphaville. Mas eu não tinha nada, eu não tinha renda, eu não tinha nada. Eu tinha uma palavra e eu fui naquela palavra. E Deus me sustentou e Deus fez um milagre. Só que naquela época era muito louco, porque eu não sabia como eu ia fazer. Eu tinha que depender de Deus. Agora é diferente. Eu sei o que eu posso fazer para ganhar 100 mil reais no mês, mas eu estou escolhendo seguir uma palavra de Deus que eu não sei como fazer e não sei para onde vou ainda, mas eu sei que eu tinha que largar tudo. E eu decidi largar tudo. E a gente fez exatamente isso. É diferente antes, porque antes eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu tinha que depender de Deus. Agora eu estou escolhendo obedecer uma palavra. Mas é isso que traz a alegria do processo. E eu decidi registrar tudo isso. Eu falei, cara, se eu tivesse histórias, memórias daquela época, se eu tivesse documentado aquela fase em que eu não tinha como e eu tinha que depender de Deus, seria muito incrível, porque os vídeos que eu tenho daquela época já são incríveis. Mas se eu conseguisse registrar tudo que eu vou passar nessa fase, sabe, de entender a Deus, eu tenho aprendido cada dia uma coisa nova. Eu acabei de sair de dias de jejum, eu tenho ouvido coisas de Deus. Por exemplo, eu comecei a perguntar para Deus, Deus, qual livro que eu tenho que ler para essa fase? E eu não tinha uma resposta, não tinha uma resposta. E o que eu tenho feito nessa fase? Eu tenho conversado com muita gente, eu tenho ouvido muitas pessoas, porque pessoas podem ser usadas para me abençoar, para me abrir a cabeça, para me direcionar. E um amigo meu falou, cara, eu vou te dar um livro. E ele me deu um livro
que é exatamente que fala sobre isso que eu estou fazendo agora, que é documentar a minha jornada, documentar o que eu estou fazendo. Que incrível que seria, né? Todo mundo fala, cara, quando eu chegar em tal lugar, quando eu tiver tal resultado, eu vou começar a postar, vou começar a fazer tal coisa. Não, eu vou postar agora, sabe? Para você ver o que é você ter fé, caminhar por uma palavra e ver Deus me movendo tudo para fazer acontecer, sabe? Deus me deu um livro e ele falou, uma das coisas que Deus tem me ensinado agora foi sobre esse livro. Ele falou assim, tem coisas que eu não vou te entregar em oração, tem coisas que você vai ter que cavar para achar. Eu vou abrir os caminhos para que você faça. Por exemplo, ele me deu o livro, agora eu tenho que cavar e achar. E qual é a minha situação hoje? Cara, eu não tenho nem o microfone que eu gostaria de ter, a gente está providenciando. Eu não tenho um editor de vídeo para editar esse vídeo, eu que vou ter que editar. Mas eu não estou esperando ficar perfeito, sabe? Eu não estou esperando ficar na condição melhor, tá tudo estruturado, enfim, ter tudo validado para a gente funcionar. Não, eu estou fazendo exatamente o que Deus pediu para a gente fazer, que é o quê? Entregar nosso conteúdo agora no máximo que a gente puder. Então acompanha o que eu estou vivendo, eu vou postar cada vez mais no Instagram. Eu estou postando quase 4 posts por dia. A ideia é o quê? Botar tudo isso que eu já ajudei um monte de gente para você de graça agora. Para você poder crescer, para você poder aprender. E se você tiver essa gotinha todos os dias, tenho certeza que a sua vida vai ser completamente transformada. Porque aquilo que eu ensino lá é o que eu executei na minha vida para mudar completamente de vida, para prosperar financeiramente. E eu confio realmente que Deus vai fazer algo gigantesco nos próximos meses na nossa vida. E eu estou te convidando para participar disso. Tá? Eu vou começar a documentar isso para você e eu quero que você participe dessa jornada comigo. Tá? Então, participe disso tudo para que o nome dele seja glorificado, para que todo mundo veja quem nós somos, o que nós estamos vivendo com Deus. Porque eu conto essas histórias dos meus amigos, eles falam, cara, mais pessoas precisavam conhecer isso. E eu acho que agora chegou a hora de vocês participarem dessa jornada com a gente e verem o que a gente está vivendo com Deus. Fechou? Tamo junto, já se inscreve aqui no meu canal se você não está inscrito, já me segue no Instagram e vamos junto participar dessa jornada e ver o que Deus vai fazer.